volta no lugar. É no meio da grande dificuldade, quando a pessoa se sente talvez só, se sente desamparada, se sente isso e aquilo, que ela volta para os pés de Jesus, ela volta a reconhecer o poder genuíno de Deus. Às vezes o não, às vezes a forma, né, firme de você agir, né, ela vai trazer bons resultados, você sabe disso. A única forma que nós confrontamos as coisas espirituais é confronto. A única forma que a gente tem para ter as respostas das pessoas e não ficando, e as pessoas não dando volta para falar as coisas, né, mas ser direta. São poucas pessoas que são assim. Ser direta e verdadeira, tem a hora certa, o momento certo de falar, mas direto e verdadeiro, não é verdade? Fica dando volta, dando volta, dando volta, dando volta, e aí as coisas vão se dificultando. Então, o recado de Deus para a tua vida, antes de nós começarmos, você precisa tomar uma decisão. E se você não fizer, o que está travando, o que está segurando é exatamente isso. Você vai perder os seus dias de paz, os seus dias de alegria, você vai perder o seu tempo de vida numa situação que você está batendo já há muito tempo e você precisa de tomar uma decisão diante do Senhor. Que o Senhor te abençoe dessa maneira e que você entenda o recado do Senhor e peça sinal a Deus se você tem dúvida, porque o que eu quero falar com você hoje está no livro de Mateus 6, 14, 15, está em Mateus 27, 14, nós falamos um pouco disso no domingo na Igreja da Vila Alpina. Quero agradecer ao Júlio, a Rita, que esteve lá conosco, né, Socorro, desculpe, e os demais queridos que estavam lá, o pastor Marcelo, a Márcia. Que o Senhor abençoe a vida deles e as vossas vidas em nome de Jesus. Queridos, o Salmo 27, ele é um salmo muito conhecido porque ele fala, espera no Senhor, não é verdade? Anima-te, espera no Senhor, anima-te, né? Confia nele. E Mateus 6, 14, 15, ele diz uma coisa séria sobre a questão de perdoar, né? Ela diz assim, porque se perdoares aos homens as suas transgressões, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoares aos homens e as suas transgressões, também o vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Amém? Então veja que em todo momento, em todo tempo, o Senhor dá direção, pede para que nós não deixemos nada ficar retido no mundo espiritual. A falta de perdão, o problema não é daquela pessoa, é você. Então, se você teve alguma coisa, teve um envolvimento com alguém te chateou, você chateou alguém, libera perdão, peça perdão e bola para frente. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz, em Apocalipse 21, que aquele que está sentado no trono, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala para mim e para você, eis que faço nova todas as coisas. Para aqueles que pertencem ao Senhor e viveu até o momento de 1 minuto atrás, acabou. Acabou. O teu problema, o teu sofrimento, o teu pensamento, a tomada de decisão, o que você está fazendo, passou. Agora está fazendo tudo novo. A tua caminhada está, né? Os minutos estão chegando aí na frente, você já está pensando em ouvir esta palavra, em meditar na presença do Senhor, buscar ao Senhor, e vai chegar mais tarde, você vai ou jantar, ou você vai tomar um banho, ou vai descansar, e todas as coisas vão acontecendo daqui para frente, debaixo da promessa do Senhor. Mas que o Senhor já falou comigo e com você. Não deixe para amanhã o que você vai fazer hoje. Não pode, a palavra do Senhor, que nós falamos os dias atrás, ela não pode ser apenas uma informação anunciada. Que linda a palavra, que bom, como eu posso perdoar para que Deus... Não, ela não pode ser uma palavra anunciada. Ela precisa entrar no seu espírito e destravar todas as coisas. Destravar aquilo que está travado. Aquilo que você sabe que está retido. Aquilo que você sabe que depende de você. Nessa semana, eu, em particular, teve algumas palavras lançadas, alguns pensamentos. Eu já tirei isso da mão do inimigo, eu já cortei isso da mão do inimigo. Eu já tirei toda a palavra que foi lançada. Em momentos de fervor, precisa fazer, precisa acontecer, é isso e aquilo. Então, você lança as palavras, você tira as palavras. Porque palavras têm peso no mundo espiritual e você sabe. Deus fala, tem problema de você ficar irado, mas seja tardio em irar-se e não conclua o teu pensamento de ira. Aí que está o segredo. Então, você ser uma pessoa que não aceita isso, não aceita aquilo, fica ouvindo, é o seu jeito de ser, não há problema nenhum. É o seu jeito de ser, não é verdade? Mas que você não tome as atitudes que vão trazer qualquer tipo de negativismo ou uma situação complicada por causa da palavra lançada.
você já conhece tudo isso. Então, espera no Senhor. E aprender a esperar no Senhor, irmãos, ela faz nos entender que existe uma maneira, né, de você impedir o fluir dos recursos divinos da parte de Deus. Você é todo responsável porque você é carne. Então, toda a responsabilidade do sucesso na tua vida, do teu andar, seja homem espiritual ou não, você é o culpado. Você é responsável. Eu e você, diante dos dias e dos passos que nós damos para o Senhor. Por quê? Porque se você não desenvolver a sua maneira de crer, se você não crescer um pouco mais espiritualmente na forma de crer, não duvidando, não tendo dúvida de nada, não murmurando, porque murmuração é uma coisa terrível diante de Deus e você precisa parar com isso, né? Nas coisas pequenas ou nas grandes, veio muito sol, ontem choveu, amanhã vai chover de novo, e assim vai, assim, não dando graça a nada de Deus, a nada, 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 nada. E Deus, né, está ouvindo tudo isso. Isso para Deus é uma coisa terrível. Algumas coisas que ele abomina, que ele não aceita, ele não gosta, a murmuração é uma delas. Não é verdade? A ganância é uma delas. Quando você está buscando demais as coisas da terra nesses últimos tempos, a dificuldade, e se esquecendo das coisas dos céus. E se ausentando do seu chamado, do seu dom. Né? Sentimos aqui falta de palavras de pessoas que estavam conosco. Sentimos falta da sua presença, que estava conosco. Agora, de vez em quando, a gente nem sabe como é que você está. Isso tudo faz parte. Você faz parte de uma obra, você faz parte do ministério. É importante você estar. Amém? Então, você é responsável. Se você não está aprendendo a esperar em Deus, a confiar no Senhor, a animar-se, a palavra logo está dizendo, espera no Senhor, confia nele, anima-te e espera no Senhor. E aí ele continua dizendo, se você, já que é responsável, não desenvolver uma maneira do seu crer, se o seu crer está sendo um crer que ouve a presença, manifesta e depois passa alguns minutos, ou passa uma hora, ou passa um dia, você volta à sua naturalidade carnal, então você vai ter dificuldade. Por quê? Porque Deus é tão grande, olha como é importante você ouvir isso. Ele é tão grande quanto você lhe permite que ele seja. E ele será tão pequeno quanto você permitir que assim ele também seja. Vai ser pequeno. Pela maneira que você crê, pela maneira da fé e pela ausência do tempo da esperança de aguardar e aprender a esperar com paciência no Senhor. Coríntios, capítulo 15, 14, versos 33, lá em 1 Coríntios, lá fala que Deus não é Deus de confusão. Ele prometeu coisas para você, veio da parte dele, é a vontade dele. Você checou que a tua vontade é igual à vontade dele? Você checou que aquilo que você está pedindo para Deus é algo que vai se movimentar de uma maneira poderosa? Então, espera, aguarda. Não duvide, vira a página, vamos para frente. Faz a tua parte, né? Faça o Deus ser grande através da maneira de você exercer a tua fé e você vai viver o milagre de Deus. Amém? Pare de esperar a promessa. Coloque isso na tua mente no dia de hoje. Eu aprendi a esperar com paciência no Senhor, mas pare de esperar ela. Tem atitudes, como nós falamos, tem decisões, tem situações que você tem que se mexer. Você tem que se mover. Você não pode ficar esperando só na questão espiritual fé. Entenda o que eu estou dizendo, hein? Não misture as coisas. Eu preciso ter uma fé radical, genuína, uma fé perseverante, confiante, perseverança no futuro. Isso é fé. Isso é você saber esperar. Amém? E quando você faz isso, você então começa a mover o mundo espiritual, então ela manifesta. E aí, se você tem fé, você não duvida de nada. E o tempo cronos de Deus, ele será um tempo que se manifestará na tua vida. Mas você precisa tomar algumas atitudes. Você não pode aceitar o que está vivendo, a ausência do dinheiro, a falta do dinheiro, a falta da paz no teu lar, é confusão o tempo todo, é briga o tempo todo, é discórdia o tempo todo, é reclamação pela falta do dinheiro o tempo todo, é um monte de murmuração, é um monte de situação, porque isso não acontece. Para com isso. E permita que Deus se mova, porque o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus poderoso, ele não é de confusão, pelo contrário. Né? Ao invés de você esperar a promessa, de jogar para frente, anda com ela. Declara, o Senhor está liberando a minha promessa.
Aí amanhã, depois de amanhã, o Senhor está liberando a minha promessa, até que ela chegue na tua mão. E vai fazendo o seu caminho em fé, né? Romanos 4,17. Vai trazendo à existência o que não existe. Vai trazendo e abrindo portas que não existem pela tua palavra. Senhor, hoje eu creio que a porta está sendo aberta e a manifestação do Senhor para que a minha promessa chegue. Eu tomo posse. Aí o diabo, né? Ele vai se levantar, porque ele é de confusão. Ele é de trazer problema. Ele é de aumentar o teu problema. Aí o negócio puxa o outro e você então vai se envolvendo e vai perdendo cada vez mais a alegria de estabelecer a bênção do Senhor. Um minuto. Mas o Senhor está falando comigo, com você hoje. Ele está nos dando direção que nós precisamos, dia após dia, não permitir que essa direção ela saia da nossa vida, amém? Porque se tudo faz novo, se tudo é novo na minha vida, eu então entendo que ele não é esse Deus de confusão. A confusão não pertence a Deus. E ainda não é hora, amém? De você fazer alguma coisa. Colossenses também, a palavra do Senhor fala sobre a questão da paz, que ele é o árbitro do nosso coração. Quando eu tenho paz, então eu tomo as decisões corretas. Se você tomar decisão, se não houver paz, se não ainda não é hora, então você está falando com pessoas que não estão te orientando melhor, não estão te dando o conselho do Espírito. Tem que ter paz. Você tem todo o histórico. Você está vivendo o problema. Você está vendo que você precisa não demorar de tomar decisão. Tome ela, porque ela vai trazer solução naquilo que você está pensando. E do outro lado, é quando você não tem paz. Porque esse não ter paz é que você fica ouvindo as pessoas. Você fica imaginando o problema que vai dar se você tomar uma medida drástica. O que vai acontecer no primeiro momento? Depois Deus põe tudo de volta no lugar e aqueles que estavam distantes voltam ao Senhor. Porque a melhor coisa que tem para se chegar rápido diante do Senhor é quando a pessoa ela vê que ela necessita e depende do Senhor. E não ficar fazendo o showzinho de sempre, os pecados de sempre, as loucuras de sempre, as palavras de sempre. Aí ela vê que está só, vê que todo mundo está dando para ela o caminho correto, que é um choque para que ela cresça, essa pessoa entenda o mundo espiritual, essa pessoa vive debaixo de uma fé e não de uma carne. Aí ela começa a ver os grandes milagres do Senhor. E a primeira coisa que vai acontecer quando tem esse choque, aprende a esperar com paciência no Senhor, tem ânimo, levanta, toma o choque, e aí tem que tomar, tem que andar. Porque tudo se faz novo. Ah, perdi meu marido. E aí, a vida morreu, acabou? Ah, o emprego se fechou, fui mandado embora. E aí, acabou a vida? Não acabou a vida. Então, tem situações que às vezes você até estava aguardando, esperando as coisas acontecerem, mas Deus está dizendo, ó, aqui não vai sair nada. Aqui continue em fé. Coloca diante do Senhor. Você sabe, você tem os seus propósitos bem direcionados diante do Senhor. E a primeira coisa que vai acontecer quando você começa a ter paz e a esperança, você confia no Senhor e você começa a mudar a maneira de você crer, é que não vai haver murmuração na tua boca. Amém? A murmuração, queridos, é uma reclamação descabível diante de Deus. Descabível. Você diz que Deus não tem e não tem sido Deus Todo-Poderoso, Deus de milagre, Deus suficiente. Quando você murmura, você está dizendo exatamente isso. E isso não é uma verdade, você sabe disso. E Deus não suporta isso. Ele é o Deus do impossível. É só você lembrar do povo lá em Êxodo 14, 16, 17, 18, aqueles versículos, capítulos todos lá que falam da saída e está no deserto. Murmurava pela água, murmurava pela comida, murmurava pela terra, murmurava porque estava quente, murmurava porque estava frio à noite. E assim vai. Até o momento que Deus falou, chega, acaba, morreu todo mundo. Porque o nosso Deus, além de tudo isso, Deus de amor, ele é Deus de milagre. A igreja, por muito tempo, e aqui fala o bispo de vocês, que também teve um tempo no seu ministério que viveu isso, que não deixava Pedro se manifestar. Aí o Espírito Santo, depois do que aconteceu conosco, o Espírito Santo falou muito ao meu coração, falou assim, você viu em algum momento Jesus tirar a espada de Pedro? Você viu em algum momento Jesus não permitir que algumas situações de confronto, lá no Velho Testamento Deus e no Novo Testamento, eles não tivessem confronto? Nosso Deus é Deus de amor, glória seja dada a ele por isso. Mas ele é o Deus também que ele permite
que você, porque a igreja, ela não é uma igreja. A igreja não foi formada para ser banco, para ser caixinha de promessa. A igreja foi formada para formar as pessoas conforme a ordenança de Jesus Cristo e a obediência no Senhor. Então, na hora que você tiver que ser enérgico, você vai ter que ser enérgico. Na hora que você falar assim, não vai subir no altar, não vai subir no altar, seja quem for, seja quem for. Porque o altar é santo, o altar ali é preparado. Quando a gente faz um culto aqui em casa, na célula, aquilo se torna um altar. E ali nós estamos entregando o melhor para Deus, ao Santo dos Santos. E é por isso que você, às vezes, está vivendo, né? Se você não está ali no altar, se você não está adorando, se você não está pregando, se você isso aqui, mas você é uma pessoa, é um oficial da casa do Senhor, você tem compromissos éticos e espirituais com o Senhor. E você precisa tomar cuidado com isso. Porque nós temos que encher. Quando nos reunimos, é momento de alegria, é momento de celebrarmos. Ah, eu não gosto do fulano Beltrano, então acerta isso com Deus, mas na hora lá você vai gostar de todo mundo, você vai adorar com todo mundo, você vai estabelecer a bênção do Senhor, porque você está ali para isso, para desenvolver uma atmosfera de alegria e de adoração ao Senhor, com o seu talento, da forma que você é, porque Deus conhece você. Amém? Deus conhece você. E é por isso que você precisa viver os milagres do Senhor, amém? Então, não murmure. A murmuração, ela traz para a gente uma questão de quase que insatisfação direta. Isso é tão ruim perante Deus, isso não ajuda em nada. Então, seja uma pessoa que viva o milagre, aprenda a viver o milagre, creia no milagre, desenvolva o milagre na sua vida e você vai se dar bem. Amém? Quer esperar em Deus? Então tenha esperança, tenha paciência, Amém. nada, nada de precipitação e nem murmuração. E controle a sua ansiedade. Controle, exercite ela. Ter ansiedade é uma coisa muito boa, faz você ser uma pessoa dinâmica, faz você correr atrás, te dá ânimo, te dá força, mas é uma ansiedade que vem da parte de Deus. A ansiedade que eu estou falando é aquela excessiva, é aquela exacerbada, é aquela que você não tem controle, ela traz preocupação excessiva, né, na tua vida. Isso é terrível, ela traz medo, porque ela traz uma sensação de medo, é desconfortante, essa ansiedade. E aí, se não dá certo o que tinha que acontecer, ela traz sofrimento. E você fica apreensivo, você fica ligado, né? O fato que ainda não aconteceu, e você fica ali aguardando, e tem gente que passa mal, e tem gente que se precipita, e aí vem o medo que vem da parte do diabo, e vem as dúvidas, aí vem a murmuração, chega tudo isso num pacote. É isso que ela faz com você, faz roer unha, faz você ficar agitado, faz você ficar chato, faz você ficar falante, você fica ligado, né? Toda hora, não consegue nem respirar. Tem pessoas que passam mal mesmo, de verdade, por causa da ansiedade. Não é verdade? Então, vou dar o exemplo do meu netinho, nós estamos aprendendo com ele aqui, né? Ele também veio ser uma criança bem ansiosa em algumas coisas, então a gente não promete mais nada. A gente traz, né? Traz lá um brinquedinho, traz um docinho, e aí quando ele come, né? A gente deixa ele comer, depois que ele come, fala assim, ó, você comeu tudo, ó, tá aqui, ó, Danone disso, ou isso, ou aquilo. Mas a gente não fala antes, a gente evita falar antes. Quando a gente fala antes, por esquecimento, ou porque querer mostrar aquilo que você trouxe, a gente estraga tudo. A gente estraga tudo. Então a gente vai aprendendo, né? E quando Deus fala lá em 1 Pedro 5, lançando sobre ele todas, não é uma só não, todas as nossas ansiedades, é porque ele vai cuidar de nós. Então eu preciso aprender a descansar, a aguardar, a esperar, trazer toda essa questão da paciência, né? A esperança, a paciência traz a experiência traz perseverança, e na perseverança nós conquistamos todas as coisas. Filipenses 4,16 diz, não estáis ansiosos por coisa alguma. Antes, o que ela diz? As vossas petições sejam conhecidas. As vossas orações e as vossas súplicas sejam conhecidas. E dando com ações e com graças diante do Senhor. Se você fosse falar isso e trocar isso
Em outras palavras, você diria ao Senhor exatamente o que Ele quer ouvir, aquilo que é verdade, aquilo que você está sentindo. Senhor, eu estou sentindo, eu estou entristecido. Deus quer saber do detalhe, por que você está entristecido na sua petição. Para que Ele possa colocar exatamente, dar direção e a ordem aos anjos para que venha em teu socorro. Amém? O Deus que você serve, aleluia. Diga aleluia no teu coração, glória a Deus no teu espírito, porque Ele é o Deus do impossível, creia. Diante das suas impossibilidades, aleluia, Ele é o Deus do impossível. Por isso você não tem que duvidar, você não tem que ficar ansioso, Ele é o Deus do impossível diante das tuas impossibilidades. Amém? Vamos comigo lá em Jeremias 32, 17. Vamos ver o que está escrito lá. Reis, Crônicas, Neemias, esteja. Jeremias 32. (32, 17). Ah, Senhor Deus, eis que fizeste o céu e a terra por teu grande poder, e com teu braço estendido, e não há nada difícil demais para ti. É para dar uma glória a Deus aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Não tem, Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. não tem nada difícil para Deus. Você precisa crer nisso. É a palavra dele. Então, na tua impossibilidade, por isso que você tem que crer. Você tem que sair do módulo carnal e entrar no módulo espiritual e declarar: eu creio, Senhor. Eu creio, eu declaro o meu milagre. E não vou deixar para amanhã, não. Vou fazer hoje. A minha boca profética é hoje. Amanhã eu vou andar declarando que o Senhor está se movendo com o meu milagre. E não tem nenhum tipo de dúvida, nenhum tipo disso. A Bíblia fala no livro de Marcos, no Evangelho, se tu crê, tudo é possível para Deus. Se tu crê, por isso que eu disse para você, você é responsável por causa da tua questão carnal. E por isso que você tem que viver e não limitar Deus, porque Ele é do tamanho, conforme o tamanho, é o tamanho que você limita ao Senhor, se é grande ou não. Então, mude um pouco a tua história, anima-te, tenha bom ânimo. Você está vendo, você tem o Espírito Santo de Deus, você está vendo que você está ficando, né, meio caído, você está vendo que você está desperdiçando o seu tempo com outras coisas, não estão querendo mais voltar a cantar, a falar em línguas estranhas, a adorar ao Senhor. Então, quando você estiver aqui presencialmente, fale em línguas estranhas. Quando você estiver orando sexta-feira, que vai ser amanhã conosco, ore em línguas estranhas, desenvolva, não deixe a chama se apagar. Não deixe a chama se apagar, amém? Faça com que ela fique mais forte. Você tem o Espírito Santo, ele te alerta. Você sabe que você está caindo. Peça ajuda para Deus. Peça ajuda para nós, pastores. Mande mensagem, nos ligue. Pastor, eu preciso de oração agora. Se a gente tiver em reunião, não, fique tranquilo. A gente vai dar um ok, alguma coisa, mas em pensamento. E quando a gente puder orar por você, nós vamos orar. Mas é hora de estarmos juntos e nos fortalecermos diante desse Deus que é poderoso, esse Deus que é maravilhoso e vai fazer coisas tremendas no meu coração e no seu coração. Tudo depende de você, de como você vai reagir. Amém? Então, louve ao Senhor por tudo. Dê glórias a Deus por todas as coisas, porque Ele é fiel. E aí, você vai exercendo o quê? A bênção de Deus. Nós vemos pessoas que são extremamente pessimistas, né, no seu dia a dia. Estou falando de crente, falando de cristão. Aí você tem algumas pessoas que eu anotei aqui, por exemplo, como José, né, nunca parou de sonhar. E você sabe do que ele passou, com toda a adversidade que ele viveu, com todos os inimigos, ele não parou. Nada fez ele parar. Ele continuou crendo e acreditando no poder do Senhor. Qual a diferença de José para nós? Nenhuma. O mesmo espírito que agia nele é o espírito que age em nós. Qual é a forma, bispo? Mas naquele tempo não tinha tanto pecado, não tinha internet, não tinha isso, não tinha televisão, não tinha maldade, não tinha questão pornográfica, não tinha isso, não tinha essa coisa maluca, né?
que a gente está vendo aí, lésbicas e homem com homem, e mulher com mulher, e sexo a 10, e falando de coisas sexuais aos pequenininhos, e o coração dos homens sendo malvados, sanguinários, matando por pouco, por herança, pais matando, filhos matando os pais por herança, coisas loucas, né, que a gente ouve, que acontece de fato, e que a gente vive. Às vezes você vive, você passou por momentos, eu passei por momentos, você fala assim, meu Deus do céu, eu nunca imaginei que ia passar por uma situação dessa, por causa do homem, por causa dessa situação. Não deixe o teu coração ser enganado. E nem dê ouvido ao diabo. Você conhece o ministério, você nos conhece, você conhece os irmãos que estão aqui, que você andou junto, nós conhecemos você que está até distante. Então, nós conhecemos quem você é, e nós sabemos que o Espírito Santo de Deus está em você, e que você está firmado. Então, se tiver problema, peça ajuda, confia no Senhor, tem um tempo novo, se posicione da forma de uma pessoa espiritual com fé, e você vai ver os milagres do Senhor. Davi viu Golias, e ele não fugiu. Por quê? Porque ele não foi pessimista. Ele conhece e crê no Deus do impossível. No Deus, sem duvidar. Ele crê que o Deus vai livrar. E para nós não é diferente. Nós precisamos aprender a crer desta forma. Todas as batalhas Davi entregava a Deus. Talvez nós estamos esquecendo disso. Fala, Senhor, amanhã eu tenho uma batalha tremenda. Contra o inimigo. Contra pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo. Situações simplesmente humanas. Não tem nada de diabo aí, são situações causadas por mim, lancei semente, estou colhendo, e aconteceu isso, estou colhendo, me envolver, estou colhendo, é uma situação, eu vou vencer essa batalha, Senhor, porque o Senhor é comigo. Daniel era uma pessoa extremamente determinada. Para pensar quantas das vezes eu e você somos extremamente indisciplinados. Nós não somos determinados, nós falamos da boca para fora. Vou te dar um exemplo bobo, às vezes, eu vou emagrecer, eu vou fazer aí uma dieta, tal. Puxa vida, às vezes você não consegue passar um dia. Você faz a dieta um dia, 2 dias, depois acaba. Quando a pessoa ela é disciplinada, que nem um atleta, quando ela é determinada, ela põe um início, ela põe um fim no processo que ela determinou e ponto final. Assim é um jejum quando nós fazemos, assim é um posicionamento de um alvo que você está buscando. Aí eu vou começar a guardar. Irmão, na hora que você fala que eu vou começar a guardar dinheiro, o diabo vai colocar um monte de problemas, situações da terra vai aparecer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, o carro vai quebrar, blá, 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 blá. Eu não sou aqui profeta de caos, não, está amarrado em nome de Jesus. Mas é assim que o inimigo faz, para evitar que você guarde. Agora, se você numa situação dessa, fala assim, não vou consertar isso aqui não, vou guardar, eu disse que eu ia guardar. Isso aqui espera. Vou pegar o ônibus uma semana, vou deixar o carro quebrado, vou fazer isso e aquilo. Quando você é determinado nesse ponto, o mundo espiritual se move em teu favor. Aí vai aparecer coisas que você não estava esperando, que você não viu, o seu coração nem manifestou no seu coração, Deus vai estabelecer milagres. Aquela palavra que diz assim, eu sei em quem eu tenho crido. Precisa ser não uma falácia, mas precisa ser verdade no teu coração. Você precisa experimentar tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é justo, tudo que é amável, pensamentos positivos. Em Filipenses diz, em tudo isso você deve pensar. E não em nada, em coisa alguma, que traz qualquer sentimento de negatividade. Amém? Os outros falam frequência, pode falar o que quiser. O Senhor Jesus já tinha nos ensinado a melhor maneira de recebermos as vitórias do Senhor. Então você precisa parar de pensar as coisas ruins, precisa parar de achar que não vai dar certo, precisa parar em achar que as coisas não vão acontecer. Isso é mentira do diabo. O Senhor vai lhe entregar tudo. Mateus capítulo 6, lá diz que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo é bom. E você não vai ficar guardando e nem ouvindo, né? Só as notícias ruins, só notícias disso, daquilo. A maneira é você que vai determinar como você quer que a sua vida ande. Se você vai ser um derrotado, um desgraçado e sem ânimo. Isso está naquilo que a gente falou logo no início. Responsabilidade sua. Então, por isso, não perca mais tempo. Tome a decisão hoje, amanhã. Decisões radicais que você precisa tomar.
Decisões que vão mudar o teu casamento, mudar o teu relacionamento com os filhos, mudar a questão do seu trabalho, mudar a questão da tua igreja, mudar. Seja qual for a decisão, tome a decisão, porque o Senhor vai liberar o mundo e o céu sobre o mundo espiritual e o céu sobre a tua vida. Porque o Senhor sabe, te conhece, e o que Ele tem a teu respeito e pensa é bom. E você está sofrendo de graça. Você está vivendo momentos difíceis de graça, porque está com medo de tomar decisões. Está com medo e está deixando para amanhã, para amanhã, para amanhã, para amanhã, para amanhã. Tome a decisão. E se você crê em Deus, a decisão a ser tomada vai ser a melhor, para que todas as coisas voltem ao seu devido lugar. Uma vez isso acontecendo, você estabelecendo o milagre, a bênção de Deus, então você vai viver o quê? Exatamente as grandes promessas que Deus tem para mim e para você. Onde Ele diz assim, eis que tudo eu faço novo. E se eu faço novo, então você precisa ter momentos preciosos de Deus para viver, né? Os seus frutos vai vir. É forjado, isso forjado pelo fogo, nós falamos isso no domingo passado. Ok, mas você já foi forjado, por isso que você sobrou diante da tempestade do fogo. Está de pé, o teu vaso não quebrou, porque você já tinha passado pelo fogo. Então agora é você olhar para aquela cruz, é glorificar a Deus, é salmodiar ao Senhor e viver a presença de Deus. A palavra do Senhor nesse livro de Mateus, capítulo 6, você vai seguindo mais à frente, você vai encontrar versículos que dizem assim, por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, não é o corpo mais do que o vestuário. Ele vem falando das aves do céu, porque Ele dará todas as coisas. Aí eu falo para você, não é maior o Deus da igreja, o Deus do culto, o Deus espiritual que habita em você, do que qualquer outra correria que você esteja fazendo no mundo e priorizando outras coisas, justificando as suas prioridades com outras coisas e deixando de Deus. Não, mas eu não deixei de Deus, eu oro, eu clamo. Você sabe que eu estou falando uma coisa que vem da parte de Deus e que não tem nada a ver com isso. Isso é uma obrigação sua na sua casa, de buscar ao Senhor, de ser um crente genuíno. Estou falando de congregar, de estar juntos. Eu estou falando de orar juntos, de clamar juntos, de ter uma vida espiritual ativa. A igreja, ela é um elemento vivo e você faz parte deste elemento. Você não pode lançar isso fora. Carro, filho, emprego, tempo, não é prioridade, não. Prioridade é Deus na tua vida. Você sabe disso. Não adianta você fazer cara feia, entortar a boca, achando qualquer... Não, o bispo está falando isso porque precisa fazer a igreja crescer de novo. Não, nada disso. Deus vai encher a igreja e Deus vai fazer a igreja com você ou sem você. A igreja é dele, não é nossa, por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós estamos adorando a Deus com a grande dificuldade até Deus estabelecer, só que de uma forma diferente, de uma forma onde todos possam juntos, né, entender que a obrigação é para todos, debaixo da direção e da autoridade do profeta de Deus. Amém? Então, viva, vença e tenha o novo do Senhor na tua vida. Nós queremos clamar. Nós queremos orar neste momento. Eu pedi para o César colocar umas músicas no início, e eu quero que ele coloque Aquete a minha alma, e eu quero que você feche os teus olhos e entre na presença do Senhor neste momento, de uma forma toda especial, né? Tirando todas as suas preocupações, desfazendo dela. É Aquete a minha alma, é isso? Isso, por favor. E entra na presença do Senhor, vocês que estão aqui conosco. Já foi colocado no altar de Deus as suas petições? Você já colocou de forma clara diante do Senhor? Se não, faça isso agora. Só que você vai fazer diferente no nível não carnal, mas no nível preocupado em comer e investir, ele é maior do que tudo isso. E aí, então, quando você entrega tudo isso a Ele, por Ele ser maior e você fazer ser conhecido as petições, Senhor, eu sou entristecido pela atitude do meu filho, pela atitude da minha esposa, pela atitude do meu marido, eu estou entristecido. Senhor, muda essa história. Muda, Senhor, que o clima volte, que haja liberação. Senhor, parece que ele está paralisado, ele não quer trabalhar, parece que ele está amarrado. Tem alguma coisa que começa a pedir ao Senhor, dá detalhes ao Senhor. Estamos sendo enganados, projetos estão sendo suspensos. O que está acontecendo? Aonde está a pedra de tropeço? Aonde está o pecado? Aonde está isso ou está aquilo? E aí começa a colocar isso.
porque aí no altar de Deus, em detalhes, o Senhor diz, então, ok, você está lançando para mim com petições, com ações de graças, com súplicas, então eu, Senhor, estou recebendo e vou começar a dar a ordem, porque o seu coração Deus conhece, a sensibilidade do seu coração Deus conhece. É por isso que você está aqui nesta quinta-feira. E amanhã será liberado um sinal para orarmos, simplesmente orarmos. Ler um texto para falar de alguma coisa e começar a orar. E começar mais uma vez a reivindicar na força, na oração do justo, na oração de concordância, diante do Senhor, clamando, né, no horário que nós sabemos que é um horário precioso, é um horário que o mundo espiritual satânico se desenvolve para trazer armadilhas, amarrações e tantas outras coisas. Nós continuamos clamando agora por duas pessoas. Pela Paula, que é mulher de um investidor, e ela sofreu um AVC, e ela tem que colocar aí um catéter, um stent, eu não sei exatamente o que ela precisa colocar, que os médicos estão falando, mas que seja a mão do Senhor trazendo sobre ela um tempo de vida extra, mas para que ela reconheça o poder de Deus, que ela se alegre, que este investidor se alegre pela vida da sua esposa e que ele glorifique ao Senhor também. Nós clamamos e pedimos, Senhor, dê ordem neste momento, Senhor, aos anjos, dê ordem, Senhor, e a mão e a mente desses médicos que amanhã vão fazer e tocar nesta mulher, na Paula, para colocar no seu coração, Senhor, o estende, que seja, Senhor, perfeito, que seja para desentupir, para desbloquear e trazer novamente o fluxo sanguíneo e oxigênio para o cérebro, Senhor, e que não haja sequela através deste AVC, deste aneurisma, Senhor, vascular cerebral que ela teve, não tenha nenhum, Senhor, nenhuma sequela, em nome de Jesus nós clamamos, sobre a vida também da tua filha, Senhor, que está com sintomas de loucura, de esquizofrenia, que haja também, Senhor, uma direção, Senhor, da família, para que, Senhor, no mundo espiritual, nós tenhamos condição, que haja liberação e libertação na mente desta moça, agora, em nome de Jesus, Espírito Santo do Senhor, para que ela não venha a ser internada, para que ela não venha, Senhor, a exercer outros problemas na questão de hospitais, para que ela não fique distante da sua família. Deus, nós clamamos ao Senhor, traga a sua memória, o tempo que ela te servia, o tempo que ela, Senhor, entendia quem tu és, Senhor, como ela te buscava, como ela, Senhor, te adorava, traz isso novamente, e eu te dou uma ordem, espírito de loucura, que invadiu a mente desta mulher, sai agora em nome de Jesus, saia em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos, Pai, para que tudo volte ao seu devido lugar. Só o Senhor pode fazer isso, mesmo que tenha que tomar atitudes radicais. Está nas tuas mãos, Pai. A recuperação, o restabelecimento e o momento, Senhor, do equilíbrio, Senhor, no cérebro e na mente desta mulher. Estão sendo elas nas tuas mãos, para que possam adorar ao Senhor, engrandecer ao Senhor por todas as coisas. E aos demais filhos teus que colocaram no altar, nós ligamos e selamos aqui na terra, e pedimos para que ligue e sele nos céus. As demandas, Senhor, as petições, as súplicas, a adoração, o agradecimento dos teus filhos, Senhor, que colocaram nesta noite diante do teu altar, que eles possam crer e esperar com paciência no Senhor, e com fé, e com temor diante de ti, Senhor, ajustar, altar novamente, e colocar adoração, Senhor, em todas as coisas na sua vida, e que eles permaneçam firmes e fiéis, que o vento, Senhor, que estão jogando para a direita e para a esquerda, e dizendo, ali está, aqui está, Senhor, que passe longe dos teus filhos, que eles permaneçam, Senhor, na santa e na perfeita palavra que foi lançada no coração deles, e que eles sabem que este ministério, Senhor, as nossas vidas, e eles sabem que é a palavra fiel e verdadeira. Nós não pregamos outro evangelho. Senhor, o teu evangelho é pregado da forma correta, e que eles vivam, Senhor, e eles possam desfrutar, com referência aos dons ministeriais, ao talento que o Senhor nos deu, que os teus filhos, pastores e presbíteros, pessoas que aqui têm e têm os seus dons, que eles, Senhor, possam desenvolver os seus dons. Mas você pode desenvolver aqui aos domingos, aí na tua casa, orando no seu trabalho. Você tem um dom, você tem uma oratória, você tem um dom de servir, você tem um dom de misericórdia, você tem um dom de orar e curar, você tem um dom de um monte de situações. Está dentro de você. Não é o local, é quando você chegar junto com a presença de Deus. Então, qualquer lugar, qualquer local, se torna local e lugar de habitação do poder e o Espírito de Deus. Deus proverá.